Todas. Dona Vilma, você pode fazer a prece? Amanda, seja bem-vinda, acabei de ver você. Posso sim, Thales. Obrigado. Com os corações hermanados, num pensamento de muita luz, a luz do Cristo sobre nós, uma luz com um tom rubi dourado, a envolver todo o nosso ambiente, a envolver o nosso coração. Vamos buscando assim, com essa luz, a conexão para bem compreendermos os estudos de hoje. Possam o nosso instrutor do estudo também ser amparado e iluminado para a orientação de todos nós. E tudo aquilo que hoje aqui viemos a estudar seja um suporte, uma base para a nossa caminhada rumo ao nosso crescimento moral e espiritual. Que todos os lares onde chegam este estudo possa fincar esse ponto de luz, fortalecendo a cada um que nele vive, nos dois planos da vida. Que a paz, que a harmonia seja conosco, hoje e sempre. Obrigado. Deus nos ampare. Vamos começar, então, o capítulo 3, da volta do espírito, extinta a vida corpórea à vida espiritual. Essa é sempre bom a gente lembrar, né, da importância da doutrina espírita em relação aos estudos que nos colocam a par da vida, da morte, de como viver, de como morrer. Alma após a morte, separação da alma e do corpo, perturbação espiritual. Alma após a morte. O que sucede à alma no instante da morte? Volta a ser espírito. Isto é, volve ao mundo dos espíritos, de onde se apartara momentaneamente. É difícil para nós entender que nós somos Thales, espíritos. Oi? você está repetindo de propósito? Não, Eu acho que a acho que gente foi a semana está na passada. 151. Ah, é. Eu não é de propósito, não esqueço, acredito. Ah, é verdade. Eu acho até. Eu já sei o que foi. Eu anotei em outro. Já foi no tablet, desculpa. Tudo bem? Eu também confirmei, né, Thales, que era 149, desculpa. Não, não tem problema algum. Mas assim, ficou alguma coisa? Vamos dar uma repassada aqui. A gente esquece que a gente é espírita, é difícil para a gente entender. Nós fizemos uma vez naquele estudo de sexta-feira, vocês lembram? Que era um estudo que a gente fazia as nossas meditações, o exercício da gente se imaginar espírito e o corpo seu acessório, né? E é difícil isso. A alma após a morte conserva sua individualidade, né? Como que ela comprova? Uma vez que não tem mais corpo material, ele fala que tem um fluido que lhe é próprio, ao lido na atmosfera do planeta, que é o perispírito. Teve um estudo do perispírito lá atrás, no começo do livro dos Espíritos. O corpo espiritual, ele precede o corpo material. Ele ajuda a constituir algumas estruturas do corpo espiritual, mas ele precede. Então, primeiro vem o corpo espiritual, depois o corpo material. A questão 151. Que pensar da opinião dos que dizem que após a morte a alma retorna ao todo universal? Aí ele filosofa um pouco aqui, né? O conjunto dos espíritos não forma um todo? Não constitui um mundo completo? Quando estás numa assembleia, és parte integrante dela, mas não obstante, conserva sempre a tua individualidade. É contra o panteísmo, que é aquela ideia de que nós voltaríamos para um todo e seremos parte do todo. Uma análise profunda da realidade
bem profunda, a gente vai entender que o panteísmo também é uma forma de vaidade humana. Porque o homem, não querendo ser Deus, a maneira mais próxima dele ser Deus, sem deixar de acreditar, é dizer que ele faz parte da divindade. Né? E utilizar até um aforismo do tipo, vós sois deuses, como se fosse uma verdade nesse sentido, mas não é. Nós temos a nossa individualidade e somos responsáveis pelas nossas ações. É isso que o Kardec toca bastante, né? Porque é o mesmo que não ter individualidade, voltar ao todo. Sua lembrança fazer parte do todo. E aí, como a gente é imperfeito, se a gente fizesse parte do todo, nós levaríamos em perfeição a esse todo. Então, esse Deus, né, do panteísmo, ele não poderia ser um Deus perfeito, porque ele teria imperfeições. Que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte? Não tendes essa prova nas comunicações que recebeis? Se não fosseis cegos, veríeis. Se não fosseis surdos, ouviríeis. Pois que muito a miúde uma voz vos fala, reveladora da existência de um ser que está fora de vós. De fato, a própria mediunidade determina isso. No caso do Kardec, que não era médico, ele percebia que os espíritos falavam e tinham personalidades e psicologias diferentes. Né? Aí, nesse caso, evidentemente que eram individualidades diferentes. Os que pensam que pela morte a alma reingressa no todo universal estão em erro. Se supõe que, semelhante à gota d'água que cai no oceano, ela perde ali a sua individualidade. Estão certos se por todo universal entendem conjunto dos seres incorpóreos, conjunto que cada alma ou espírito é um elemento. Quando Kardec chama seres incorpóreos, a situação ela é complexa. Você fala mundo espiritual, até que vai. Mas a gente está aqui encarnado, né? A gente faz parte do mundo espiritual também, não faz? Mundo imaterial, aí fica errado. O André Luiz coloca no livro Evolução em Dois Mundos o termo mundo corpóreo e extracorpóreo. Mundo físico e extrafísico. Aí o Kardec, então, já começa a tentar resolver essa situação lá, naquela época. Porque na cabeça do Kardec, sem matéria, não poderia ter individualidade. É que essa matéria é muito rarefeita. E a nossa concepção de matéria é algo ponderável, que pode ser medido, que tem extensão, que tem inércia, que tem massa, que apresenta de alguma maneira um modo de ser perceptível pelos sentidos. Se as almas se confundissem no amálgama, só teriam as qualidades do conjunto. Nada as distinguiria umas das outras. Apareceriam de inteligência e de qualidade pessoais, quando, ao contrário, em todas as comunicações, denotam ter consciência do seu eu e vontade própria, que é o que ele diz. Ele ouviu vários espíritos e cada uma tinha uma personalidade diferente. Então, nós temos um fato psicológico, né, a ser analisado. A psicologia, apesar de fazer parte no Brasil das ciências humanas, no resto do mundo ela faz parte das ciências biológicas. Ela é, vamos dizer assim, ela é passível de testes, né? A psicologia no sentido psicanálise, no sentido da filosofia que envolve a psicologia, é difícil de ser testado. Mas alguns fatos, eles são claros, né? A personalidade do indivíduo, as diferentes personalidades em indivíduos com múltiplas personalidades. Então, o fato é que a psicologia mostra que as personalidades indicam individualidades diferentes, né? Isso. A diversidade infinita que apresenta, sob todos os aspectos, é a consequência mesmo de constituição. Travou aqui para mim, já está voltando aí. De constituir individualidades diversas. Se após a morte só houvesse o que se chama o grande todo, a absorver todas as individualidades, esse todo seria uniforme. Então as comunicações que se recebessem do mundo invisível seriam idênticas. Ele tem razão, né?
as informações viriam desse todo. Desde que, porém, lá se nos deparam seres bons e maus, sábios e ignorantes, felizes e desgraçados. Veja, a palavra desgraçado é desprovido da graça, ou seja, feio, ou que não tem uma boa sorte, tá? A gente chama uma pessoa de desgraçada, você fala que ela é desprovida da graça divina. E o Kardec usou aqui, isso não é um xingamento, é aquele indivíduo que se desproviu ele mesmo da graça divina. O que lá usar de todos os caracteres, alegres e tristes, levianos e ponderados, etc. Patente se faz que eles são seres distintos. Aí é a prova positiva que o Kardec gostava de falar. A individualidade ainda mais evidente se torna quando esses seres provam a sua identidade por Tá, indicações. diminui um pouquinho, por favor, porque não está dando para ler tudo. Funciona. Obrigada. Esse é assim melhor. Melhor? Não dá para aumentar um pouquinho. É. Deixa eu ver aqui, peraí. Não dá aqui, ó. Ele é. Tá vendo? Ah. Aqui, ou é aqui. Não, aqui dá. Peraí. Sim, tá bom? Para mim tá, não sei. Tá. Obrigada, tá. Tudo bem para todo mundo? A individualidade ainda mais evidente se torna quando esses seres provam a sua identidade por indicações incontestáveis, particularidades individuais verificáveis, referentes às suas vidas terrestres. Também não pode ser posta em dúvida quando se fazem visíveis nas aparições. A individualidade da alma nos era ensinada em teoria, como artigo de fé. O Espiritismo a torna manifesta e, de certo modo, material. É aqui que o Kardec utiliza o conceito do positivismo, que é o fato observável, como fonte da ciência da época. Então, o indivíduo se manifestou e apareceu, e a aparição foi tangível, o indivíduo pôde ser tocado, logo ele existe. E depois ele desaparece. Portanto, é um fato. O fato positivo é alguém que não era desse mundo apareceu. O resto são consequências filosóficas. Tá? Algum comentário sobre? O que de moral nós podemos tirar disso? Qual o ponto moral desse estudo, dessa pergunta? Porque espiritismo sem moral não existe. Né? O universo inteiro ele é moral. Toda a criação é moral. Ela tem uma explicação moral, ela tem uma base moral. Qual é a parte moral de falarmos, do Kardec falar sobre a individualidade da alma? Ela vai falar aqui. Que cada um tem de atingir a própria evolução. Não estou ouvindo. É a responsabilidade que cada um tem de atingir a própria evolução, porque cada ser é único, e também a questão de que todos somos filhos de Deus. Guardamos a individualidade, mas somos filhos unigênitos. A questão é essa mesmo, é a responsabilidade diante das leis de Deus. Nós temos que pagar pelos nossos atos. Né? Seria muito bom aqui, eu apronto, vou lá para o todo universal e falar, todo mundo sofre junto. Não faz sentido, né? Não tem como. Isso me lembrou uma piada. Posso contar a piada? Pode contar a piada? É uma piada boazinha. Eles deixaram contar a piada? Todo mundo tem que aceitar, porque se não aceitar, eu não vou contar. É uma piada que não tem maldade. É uma piada psicológica. Ela é assim, ó. A piada é assim. Um cara estava contando muita vantagem, eles foram para o mato fazer acampamento, o cara contando vantagem que ele pegava onça era na unha. E que com ele não tinha arma, não. Se a onça aparecesse, ele ia brigar com ela no tapa. O pessoal ficou tão bravo de contar vantagem que expulsaram ele do acampamento e falou, agora você vai pegar a onça. Aí saiu todo trêmulo assim, ó, andando, quando vê o olhinho brilhando da onça. E a onça vai dar o bote nele, ele sai correndo e tem uma ideia.
Foi lá, correu, passou no meio da fogueira do acampamento e falou assim, ó, trouxe a primeira, já estou indo buscar a segunda. Entenderam a relação? É mais ou menos isso. Muitas vezes a pessoa faz a bobagem, ela quer dividir com os outros. Vocês já perceberam isso? Ela não quer fazer a bobagem sozinha. Ela quer dividir com os outros. Então ela não vai fazer uma coisa errada sozinha. Mas tiver uns 3 para fazer, ela faz. Porque ela divide a responsabilidade. Isso é interessante, né? Para coisa boa, nem sempre. Quantas vezes a gente vê educar uma criança, educar um filho, uma filha, e falar assim, divide as coisas com os outros, e ela come o restinho do doce gostoso sozinho quando ninguém está vendo? Desculpa se eu machuquei alguém. Ninguém falou nada. É mais ou menos assim. Aquilo que é bom, as pessoas não querem dividir. Mas quando quer fazer alguma coisa errada, existe a tendência de dividir. Sabe? É isso. Compreenderam, né? É Compreenderam? porque todos nós procuramos o apoio, né? Para dizer assim, eu estou fazendo, mas não sou só eu, é uma justificativa. É isso aí mesmo. Tá? Sim. Isso faz parte da psicologia humana. É. Da infeliz psicologia humana, nesse sentido, né? Ó, quer ver? Vamos lá. Aí a gente até lamba a colher do doce para ninguém ver depois. Tem muita mulher, então não vai acontecer com vocês. Boa noite, Michel. Mas vocês lembram que antigamente a gente que era menino saía para pagar relógio da casa dos outros? Você fazia isso? Desculpa, eu acabei de levar um susto. Mas a gente pagava o relógio e saia correndo. Porque o pessoal A gente tocava campainha e saía correndo. Isso é maldade demais, Thales. O que foi? A gente tocava a campainha da casa dos outros e saía correndo. Você também? Ou então passava trote pelo orelhão, falando assim, ligando para casa. Ô, fulano trabalha com roupa? Não. Ah, então ela trabalha pelada e desligada. Quem não fez isso? Me diga. Quem nunca fez isso? Bendita a hora que eu falei que ia contar uma piada. Mas eu te falar, Amanda, eu devia estar naquela época sua, que é bem mais nova, e não é assim que fala. A pergunta é assim, naquela época tinha os problemas das TVs que não pegavam, né? Só tinha alguns canais e ficava tudo chiando, vocês lembram? Então a gente ligava e falava, sua TV está no ar, a pessoa tá, foi tão segura, senão ela cai. Então, assim, é uma coisa mais, um pouquinho melhor. E tem aquela assim, que eles deixavam o pessoal doido e falavam, tem um Fusca verde na porta da sua casa? A pessoa, peraí que eu vou ver. Falou, não tem não. Falei, então deve ter amadurecido. Então, assim, essas... Eu conhecia do carro cor de gelo, então já derreteu. Então, essas situações, assim, a gente fazia sozinho? Não, juntava uma renca de catarrento para poder tudo fazer. Exatamente. Cada hora falava. Essa é a psicologia. A gente sozinho tem graça, a gente vai rir da gente mesmo, a gente quer que os outros riam, que todo mundo se reforce no mal. Então vamos lá. Quando é que a gente, que era menino, se reuniu e falou assim, gente, vamos fazer uma campanha do quilo, vamos pegar comida, vamos levar comida para os nossos coleguinhas pobres, lá do João Menezes, de Piuí? Não faz. Isso mostra as nossas tendências. Nós temos uma tendência a dividir a maldade. Então, quando Kardec pega esse ponto, ele está pegando em algo muito importante. A responsabilidade da evolução é sua. Não adianta você falar que tem panteísmo. Entende? Esse é um ponto importante e que a gente precisa analisar dentro de nós mesmos. Depois, quando alguém vai fazer alguma coisa boa, normalmente elas estão sozinhas. Vocês participaram de Centro Espírita que tinha campanha do quilo? Campanha do agasalho? Eu participava da campanha do quilo. Era sábado à tarde. Então a gente saiu 1 hora, assim, aquele sol quente, e saía de casa em casa pedindo alimento e entregava uma mensagem. Gente, mas para ir para aquilo lá na dificuldade, não tinha gente. Não tinha gente. E a vergonha de bater na casa dos outros para pedir para ajudar os outros, a maldade era intrínseca. A gente não quer fazer nada para ajudar os outros. E que coisa interessante. Para ajudar os outros, juntava a renca não tinha bagunça, os catarrentos não estavam quase nada, normalmente eram as idosas. Olha que interessante. As idosas. Não os idosos, não tinha homem. Gente, eu fiz parte de Centro Espírita, as mulheres vão dominar o mundo. Olha aqui, ó. A quantidade de homem que tem aqui.
Eu acho que reencarnou um convento em Piuí, no centro espírita de lá, porque só tinha eu, menino, de homem, não tinha mais homem no centro. Só as mulheres, e as filhas e os filhos não iam. Eram só as mulheres. Uma coisa absurda. Impressionante esse tipo de situação. Então, as mulheres têm sempre um trabalho muito mais bonito a ser feito, né? E sempre voltado para o bem. Mas a gente tem dificuldade de sair para fazer o bem. Gente, vamos juntar para falar bem dos outros? Alguém já viu alguém falar isso? Não, a gente junta para falar mal dos outros. Vamos juntar para estudar. O que vira? Bagunça e falar mal dos outros. Então, assim, esse tipo de situação é característico do nosso planeta na situação que nós vivemos. Kardec, então, inteligentemente vem e fala: responsabilidade é individual. Você pode fazer em grupo, mas é individual. Entendeu? Então, essa é a parte moral dessa questão dele bater nessa tecla de que panteísmo não existe. Cada um vai ser responsável pelos seus atos. Ah, mas eu estava em grupo lá, chama o fulano lá. Não tem jeito, ele tem a responsabilidade dele e você tem a sua. Cada um com a sua responsabilidade. Tudo bem? Alguma coisa a mais que vocês queiram falar? Ninguém quer falar nada. Em que sentido se deve entender a vida eterna? A vida do espírito é que é eterna, a do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retoma a vida eterna. A vida eterna é a vida do espírito, é a nossa pátria, é a pátria espiritual. Lá os nossos sentimentos serão mais claros, os nossos pensamentos mais claros. Lá no livro E a Vida Continua, a Evelina e o Ernesto Fantini falaram que, interessantemente, que os pensamentos deles tornavam forma quase na frente deles. Eles tinham acabado de desencarnar. Então, as ações no plano espiritual são ações do pensamento. E lá é a nossa vida. Aqui, os pensamentos têm formas. Eles demoram mais para efetivar devido à densidade da matéria. Mas nós somos o que nós pensamos, vocês concordam? Nós falamos o que nós pensamos. Mais cedo ou mais tarde. Hein, Thales? E esse pensamento que é forma, inclusive quando a gente volta para a vida eterna do espírito, o tão famoso umbral é isso, né? Porque não é um local, é o nosso pensamento, né? Que forma e nos deixa em lugares tão penosos às vezes. Os nossos pensamentos formam as paisagens do umbral, né? Ele se materializa lá nesse sentido, assim como as zonas superiores também. Então, nós somos levados aonde a totalidade ou a média do nosso pensamento nos leva. Nós temos pensamentos superiores e pensamentos inferiores. A questão é aonde nós estamos mantendo essa linha de pensamento, mais voltado para as coisas boas ou menos voltado para as coisas boas. Se eu penso em depressão, eu sou deprimido. Se eu penso em felicidade, eu sou feliz. Por isso que é importante saber pensar. Como é que eu vou saber pensar se eu não leio, se eu não aprendo, se eu não ouço outras ideias, né? Quer ver? Vou fazer uma coisa aqui. Só um minuto. Eu vou parar de apresentar isso. Hoje a Aninha, né, minha filhota lá de Alfenas, mandou uma mensagem pedindo para explicar. Aí essa mensagem dela é muito bonita, mandei aí para nós, eu vou baixar essa mensagem e vou ler para a gente com essa questão do pensamento, associado ao nosso pensamento. E vamos ver para onde que o nosso pensamento nos leva. Né? A pergunta dela foi relativa. Ela está pequena, eu vou ver o que eu faço aqui para dar uma aumentada. Tá? Vamos ver se aqui fica melhor. Agora eu mostro para vocês. Deve estar numa curiosidade aí grande. Né? Essa mensagem é do Vinha de Luz, né? Quando a luz. Fonte viva. O amor do Cristo nos constrange. Paulo,
Coríntios 2, 5, 14. Quando Jesus encontra santuário no coração do homem, modifica-se-lhe a marcha inteiramente. Aí Jesus está encontrando no coração do indivíduo um santuário. Ele trabalhou para isso. Ele não foi dado isso a ele. Ele trabalhou para isso. Então é importante que se saiba que não tem como, né, o trabalho não acontecer para que o coração do homem seja um santuário. Não há mais lugar dentro dele para a adoração improdutiva. Muitas vezes o próprio André Luiz e o Antônio falam assim: é muito bonito verter lágrimas depois que lê um romance espírita, depois que lê um texto espírita. Mas se não há produtividade em cima, serão apenas lágrimas. Para a crença sem obras e para a fé inoperante. Então existe fé inoperante e existe crença sem obras, nós sabemos. Algo de indefinível na terrestre linguagem transtorna-lhe o espírito. Categoriza-o a massa comum por desajustado. O Paulo falou: eu sou um louco do evangelho. Ele é desajustado. Ele se deixou ser preso e ficou feliz com isso. Paulo e os amigos apanharam dos judeus e foram para a casa de alguém lá, orando e agradecendo a Deus por ter podido apanhar em nome de Jesus. Entretanto, o aprendiz do evangelho, chegando a essa condição, ele tem que chegar a essa condição, sabe que o trabalhador divino como que lhe ocupa as profundidades do ser. Paulo dizendo: e não mais vivo, Cristo é que vive em mim. Em Cristo vivo e em Cristo me movo. Renova-se-lhe toda conceituação da existência. Toda conceituação da existência. Por que eu vou gastar tempo com coisas que eu não vou levar? Jesus existe em mim. Jesus morreu sem nada e foi para o mundo espiritual. Foi para o reino dele. Se eu trabalhar aqui, é para lá que eu vou. Quer levar o quê? Meu carro? Meus títulos? Botar a gaveta no caixão? O que eu vou levar? Meu orgulho? Leva. Vai. Claro. Leva. O que ontem era prazer, hoje é ídolo quebrado. O que representava a meta a atingir é roteiro errado que ele deixa ao abandono. Gente, quando eu era menino, eu queria, quando eu comecei a estudar fora, eu queria ser professor. Aí eu falei assim: eu quero ser professor de cursinho, igual esse professor meu. Será que um dia eu consigo? Estudei, dei aula em escola particular. Um tempo atrás, eu tinha um professor em Belo Horizonte chamado Antônio, um senhor que ainda tenho respeito por ele, assim, dava aula de biologia. Eu sou tão grato a esse senhor que a minha primeira aula de biologia, quando eu fui colocado na sala de aula no estado, com 19 anos, para dar aula, eu perguntei qual que é a matéria, porque eles ainda faziam questão de não dar qual que era a matéria. Eles falaram assim: ele vai começar tecido. Eu tinha feito tecidos, né, histologia na universidade, mas aquela aula não era uma aula que podia ser dada no ensino médio. Ela precisava ser organizada. Pois acreditem, eu dei a aula desse homem lá no quadro. A aula que ele deu no quadro para mim, eu repassei, inclusive com os exemplos, com os desenhos, com tudo. Eu queria ser um bom professor. E ele era uma referência. O professor Gustavo, já falecido, de Química, era uma referência. Depois, na faculdade, os professores me eram referência. Passa um tempo, eu vou para Montes Claros e vou lá dar aula. Quando eu vou dar aula no cursinho, naquela época, eu já estou numa idade que não tem mais vaidade das coisas, mas assim, eu era aquele professor que o colégio pagava mais caro para ter, que eu era chamativo, chamava atenção. No que eu entro lá para dar aula no cursinho, eu só dava aula em cursinho terceiro ano nessa época. Enquanto o professor Antônio. Gente, que alegria. Que coisa mais linda encontrar o professor Antônio. E professor, o senhor aqui, não é? Você está dando aula de quê? Eu falei: dando aula de Química e Biologia. Ele falou assim: nossa, que bom. Thales, eu lembro de você. E falou, né? A gente conversou. Eu falei: o senhor não vai dar aula no terceiro ano? O senhor é meu colega? Ele falou: não, Thales, eu não posso. Eu, por quê? Não, eu não tenho gabarito para dar aula para cursinho. Meu Deus do céu. A pessoa com aquela admiração toda, é claro que ele se jogou para baixo.
mas ele não suportava, ele tinha um pequeno problema de saúde mental, e ele não conseguia dar energia para a aula, ele não conseguia dar velocidade, ele não conseguia dar enfoque. Por que eu estou falando isso? Durante a minha vida, eu fui jogando para fora essas coisas que ele acabou de falar. Você deixa o roteiro, eu abandono. Eu vi que não era aquilo que eu queria. Eu queria era fazer direito. Eu queria era fazer bem feito, mas eu me enganei. Então eu coloquei metas, só que o que adianta você ser um professor com Ibope muito alto se a sua consciência não está batendo com aquilo? Se você não está fazendo a coisa direito. Não adianta as pessoas te aplaudirem se você não souber o que você está fazendo e fazer aquilo com amor. Então, realmente, quando Cristo foi entrando dentro da gente, nós estamos percebendo que a questão é de essência e não é de forma. Ela é de interior, ela não é de apresentação exterior. Que é isso que ele está falando aqui. Então, nosso pensamento vai absorver isso que o querido Emmanuel está falando e vai jogar para dentro de nós de acordo com as nossas experiências. Quanto mais eu conseguir abraçar essa informação que ele está dando, mais eu vou sentir a realidade do que ele está vivendo e do que ele já viveu. Torna-se criatura fácil de contentar, mas muito difícil de agradar. Como é que você vai se agradar na Terra? Você olha para o lado, tem maldade? A voz do mestre, persuasiva e doce, exorta-o a servir sem descanso. Tem como descansar enquanto tem alguém sofrendo? Como é que você descansa com alguém sofrendo? Teria tempo para descansar quando alguém te liga, entra em contato e pede ajuda? Converte-se a alma num estuário maravilhoso, onde os padecimentos vão ter. As pessoas buscam esse indivíduo e ele, evidentemente, de certa forma, ele vai, vamos dizer assim, compartilhar a dor dos outros, não é? Buscando a rima. E por isso sofre a constante pressão das dores alheias. Vocês entendem o que o Cristo passou aqui? Vocês entendem ele ensinando o amor, o bem, a felicidade e as pessoas negando? Vocês entendem ele sentindo a nossa dor e por isso ele carregava nos seus ombros o peso dos nossos pecados? É a dor que ele sentia de vendo-nos em condições de ser melhores, a gente optando pelas ilusões. A própria vida física afigura-se em madeiro, em que o mestre se aflige, em que ele sente a dor do mestre, né? Se a gente é capaz de sentir com a nossa pouca sensibilidade a dor alheia que nos fere, imagina o que o Cristo sentia. Aí em Palmas, uma vez uma moça perguntou assim, o Cristo não sofria não, né? Ele era superior, ele não sentia essas coisas. Eu falei, olha, imagina uma mãe amorosa recebendo a ingratidão dos seus filhos. A sensibilidade dele era muito maior, o sofrimento era muito maior. É porque a ideia dessa pessoa era que a felicidade é em não sentir. E, na verdade, a felicidade é em sentir profundamente piedade do semelhante. Se o Cristo fosse assim, não sentiria piedade. Ele seria um psicopata angélico, isso não existe. A própria vida física afigura-se um madeiro. Veja bem isso. Ele está falando para sofrer? Está falando que a vida de quem aceita o Cristo vai ter sofrimento? É-lhe o corpo a cruz viva em que o Senhor se agita crucificado. O único refúgio em que repousa é o trabalho perseverante no bem geral. Não tem outro jeito. Quem aceita o Cristo não tem como viver sem ele. Ele penetra e a dor vai existir. Não tem como. Ah, eu quero passar pela terra em plena felicidade. Como, meu filho? Você pode sentir-se feliz por dentro. Mas como em plena felicidade? Você olha para o lado, tem gente sofrendo, tem gente chorando, tem gente fazendo mal. Como é que algum coração amoroso vê a maldade e se sente feliz?
Insatisfeito, embora resignado. É claro, como é que vamos ficar satisfeito? Tem alguém satisfeito com a terra aqui? Não, ninguém levantou a mão. Firme na fé, não obstante angustiado. Você tem fé, você acredita. Mas como que os outros não acreditam? Como que o Cristo veio há 2000 anos e deu exemplo da felicidade? As pessoas citam o nome do Cristo para falar bobagem. Servindo a todos, mas sozinho em si mesmo. Segue estrada fora, impelido por ocultos e indescritíveis aguilhões. Vocês imaginam? Sozinho em si mesmo. E se não for sozinho em si mesmo? E se a gente conseguir um companheiro, uma companheira, um filho, uma filha, um irmão, uma irmã, um amigo, uma amiga, que possa estar conosco no mesmo ideal? Vocês imaginam a felicidade disso? O Cristo não tinha uma pedra onde encostar a cabeça, mas nós temos. Imagina uma família de ideal espírita. Eu fiquei muito feliz quando a Amanda falou assim, minha mãe falou para eu procurar uma outra visão religiosa. Olha que coisa linda. Nós sabemos que sua mãe é muito católica, né, mãe? Imagina a gente conseguir trazer a família no mesmo ideal de Jesus, porque não precisa ter a mesma religião, é o ideal do Cristo. É o ideal do Cristo. Esse é o tipo de aprendiz que o amor do Cristo constrange. Na feliz expressão de Paulo, vergasta-o a luz celeste por dentro, até que abandone as zonas inferiores em definitivo. Gente, quando nós estamos com as vibrações pesadas, pensamentos infelizes, nós queremos a luz superior, é que essa luz entra, ela sai destruindo. Vergastar. O que significa vergastar? Eu vou dar uma dica. Vergão. Vergão é causado pelo quê? O indivíduo apanha, né? Ele sofre alguma coisa. Então, o indivíduo apanha. A luz bate nele e cobra dele uma atitude melhor. Feliz aqui na Terra, nós podemos ser por dentro, resignado. A felicidade da Terra é resignado. Para o mundo será inadaptado e louco. Para Jesus é o vaso das bênçãos. A flor é uma linda promessa, onde se encontra. Nós podemos falar do Cristo, entregar o Cristo, falar das belezas do mundo espiritual. Nós podemos falar a língua de homens e dos anjos, mas se não tivermos amor, nós não seremos o fruto maduro, que é o alimento para hoje. Então a flor é linda, mas todo mundo sabe que a flor carrega a semente e vai carregar o fruto. Nas angiospermas. Não que eu queira corrigir o Emmanuel. A gimnosperma é outra coisa. Felizes aqueles que espalham a esperança, mas bem-aventurados sejam os seguidores do Cristo que suam e padecem, dia a dia, para que seus irmãos se reconfortem e se alimentem no Senhor. Então, nós estamos falando de pensamento, de morte. Vocês compreendem que o nosso pensamento, para chegar nesse ponto, requer trabalho, devoção, requer esforço, boa vontade, requer determinação. Então, o indivíduo já passa a começar a sentir as belezas da vida eterna já na carne. A vida do espírito é que é eterna. O corpo transitório, por que eu vou investir nele? Veja como é que a mensagem cai como uma luva, né? Eu vou investir em Cristo, então eu não posso investir no corpo só. Eu vou cuidar do corpo, não vou investir no corpo. Vou investir na alma. Quando o corpo morre, a alma retoma a vida eterna. Para onde eu vou com a vida eterna? A dona Vilma falou, depende do pensamento. Famoso umbral. Não sei. Quando você fala do umbral dessa forma,
e que a gente não está sozinho e que encontra tantos outros no mesmo local em sofrimento. É como se fosse uma área de padrão vibratório igual, onde as pessoas acabam se encontrando? É, exatamente isso. O umbral ele é criado pela emissão dos pensamentos das pessoas que são similares. Então tem o Vale dos Suicidas, porque eles pensam idêntico e o sentimento de culpa é o mesmo. Aí tem o Vale dos Avarentos, porque eles pensam da mesma forma. Aí tem o Vale das sensualidade, da cidade cheia de sensualidade. É ali onde a gente vai à noite passear, se a gente não tomar cuidado aqui na Terra. Então, assim, nós, à noite, vamos procurar aquilo que nos interessa. Daí a importância da oração e das decisões que nós tomarmos dentro de nós serem sérias, serem verdadeiras. Porque a realidade, ela se faz. Tem um caso do Livro dos Médiuns interessante, que um rapaz fala assim, olha, manda uma carta lá que ele não tem energia para nada. Ele não consegue fazer nada, vive cansado o tempo todo. Aí os espíritos respondem assim, não, é por causa da atividade sexual dele. Aí o pessoal responde, mas ele não tem nem namorada e nem é casado. Aí os espíritos respondem, é à noite quando ele dorme. Gasta tanta energia sexual nas orgias espirituais que ele não tinha energia para trabalhar durante o dia. Olha que ponto que chega. Então, o nosso pensamento, ele efetiva o que nós somos já agora. Porque aonde estiver o nosso pensamento, nós estaremos. Jesus fala, aonde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro. Ele não usou a palavra coração só para representar pensamento, mas para representar emoções também, para representar sentimento. Onde tiver seu sentimento, que é pensamento, e não tem sentimento sem pensamento, aí estará o seu coração, o seu tesouro. O nosso tesouro é aquilo que nós queremos fazer. E eu trabalho durante o dia para ver se melhora. E vamos trabalhando, vamos trabalhando. E a gente tem que pagar coisa demais da conta. É muita coisa. As nossas dívidas são imensas, a gente que não quer acordar para elas. Nós temos, ao longo do tempo, desses milhares de anos de reencarnação, tomado decisões muito infrutíferas para o nosso aprendizado, para o nosso caminho evolutivo. Então é preciso que agora a gente comece a resgatar. Para isso, o sofrimento faz parte, mas o trabalho é o mais importante. Se eu aceito trabalhar para Jesus, me dedicando ao bem, eu diminuo muito, muito mesmo as dores que eu devo passar, porque eu vou eliminar as dores nos outros. Então veja que, voltando naquela lição, o indivíduo que sente a dor dentro dele, que aceita Jesus, em momento algum está escrito assim, ele não é culpado, é o que se arrepende. E que em se arrependendo quer trabalhar. Que em querendo trabalhar transforma a si mesmo num santuário. Que transformando a si mesmo num santuário, aceita o sacrifício. Quantos há de nós que não aceitam o sacrifício? A história que eu contei da campanha do Quilo. Se hoje eu soubesse, se antes eu soubesse o que eu sei hoje, eu lá com 11, 12 anos ia para a campanha do Quilo todo dia. Eu ia descalço, ia tomando sol. Se eu soubesse, eu não sabia. Eu não fui educado para entender isso que nós estamos falando agora. Eu tive que sair aprendendo. Eu tive que me vergastar a mim mesmo para que eu pudesse compreender essa situação. Eu tive que me colocar a ponto de entender a necessidade do sacrifício. Os espíritos me estão pedindo para contar essas coisas, eu não sei porquê, mas eu conto porque eu obedeço. Eu já peguei aula sabendo que eu não ia receber. Colégio particular. Pegava 60 aulas. Quem dá 60 aulas por semana? Estava dando 60 aulas e não estava recebendo por 18. Ou mais. Porque em momento algum passou pela cabeça o dinheiro. Depois de muito tempo, eles falaram para mim, você recebeu dinheiro demais, não soube usar. Então foi bom. A pessoa, nossa, que bonito. Bonito nada. Devedor. Pagando. Devedor pagando. Quando eu fui receber, eu fui humilhado, maltratado e expulso da escola. Chamado de vagabundo. Deu aula um ano sem receber. Tem, o que adianta? Eu vou achar ruim? Entrei na justiça? Não. Queria. Não, larga a mão disso. Não tem problema. Teve uma vez, eu montei uma faculdade, gente. Aí me passaram a perna, me mandaram embora.
Faculdade não, foi uma universidade. Eu tenho várias faculdades, acho que foram 4 cursos na minha responsabilidade que iniciou a faculdade. Eu falei, vou entrar na justiça? O Espírito falou, não, Thales, não entra. Por quê? Você precisava montar essa faculdade. Mas você não poderia receber os louros e o dinheiro. Eu falei, ok, então vamos trabalhar. Continuamos trabalhando. É assim que funciona. Ela falou, nossa, evoluído. Não, meu filho, devedor. Alguém para passar por isso é o quê? Evoluído? Não, é devedor. Então vamos aceitar o que a gente tem que pagar, que é melhorzinho, sabe? Parei de pagar? Não comecei direito ainda. Mas a vida é de sofrimento? Você não tem ideia que alegria que é quando você fala assim, não, eu vou deixar passar. Você vai se vingar? Não, vou deixar passar. Por quê? Deixa que Deus cuida. Eu não vou ser justiceiro. Eu não vou ser o Batman da vida real. Não vou atrás disso. As pessoas querem ser o Batman da vida real e Batgirls. Elas querem trazer a justiça nas suas próprias mãos. Não, deixa que Deus resolve. A gente não tem capacidade. Então você vai fazer, eu sou um espírito teimoso e difícil, mas o estudo espírita me fez entender a necessidade de não fazer. Não necessariamente o coração estava ligado a isso. Entendeu? Foi, intelecto. Não faz, que é bobagem. O espírito vem e conversou. Se fosse natural mim, nenhum espírito precisava conversar. Era natural. Deus cuida. Não, o espírito teve que vir falar. Ele teve que vir falar porque ele precisa ter feito. É assim que funciona. Gente, falam mal de quem trabalha por Cristo, deixa falar, é tudo verdade. O Chico falava assim, Chico, estão falando mal de você, me conta. Por que, Chico? Foi para eu saber, para melhorar. Pode, eu aceito tudo que falarem de mim. Tá certo, Chico. Tá certo, Chico. Thales, e a misericórdia divina é tão grande que ela nos dá moratória, né? Para isso que a gente vem fazer. É um acréscimo de misericórdia, dona Vilma. É mesmo. Nossa, eu estou cheia delas. Esse acréscimo de misericórdia é uma bênção. É uma luz na nossa vida. O Cristo dá acréscimo de misericórdia o tempo todo para nós. E a gente tem dívidas imensas. O Deus já nos fala assim, filho, eu sei que você vai ser feliz, você vai pagar um dia. Tá aqui, toma. Tá. Não abusa demais, né? Mas paga aí. Alguém ia falar alguma coisa? Eu cortei? Vocês percebem que não tem como nós espíritas acharmos que essa filosofia é puramente intelectual? Ela não é. Ela precisa estar ligada às responsabilidades espirituais. Não seria mais exato chamar vida eterna a dos espíritos puros, dos que, tendo atingido a perfeição, não estão sujeitos a sofrer mais prova alguma? Essa é antes a felicidade eterna. Mas isso constitui uma questão de palavras. Chamai as coisas como quiserdes, contando que vos entendais. Está preocupado, meu filho, com as palavras? Tem que preocupar com a essência. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Isso é tão importante que lá no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, como imenso exército que se movimenta, desde que dele recebeu a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra. Semelhantes a estrelas cadentes, vem iluminar o mundo, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Lembra disso? As grandes vozes do céu ressoam com o toque da trombeta e o coro dos anjos se reúne. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam no hino sagrado, se estendam e vivem de uma extremidade a outra do universo. Homens e irmãos a quem amamos, nós estamos junto de vós, e dizei do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que estás nos céus, Senhor, Senhor, e entrareis no reino dos céus. É tão importante essa fala do Cristo que ela está colocada como a mensagem inicial do livro da moral da doutrina espírita da terceira revelação. Lá no último parágrafo.
dizei do fundo do vosso coração, vírgula, fazendo a vontade do Pai que está nos céus, vírgula, Senhor, Senhor, entrareis no reino dos céus. Acho que é 2 pontos. Então, essa situação nos chama a uma responsabilidade imensa. Eu tenho Cristo comigo, eu entendo Cristo, porque eu não vou me aprofundar em Cristo. Não é assim? O indivíduo quer jogar futebol, começa lá desde menininho, na várzea, e vai crescendo, e vai passando pelos vários clubes, e vai crescendo. O sonho dele não é ser profissional e jogar nos melhores times. A pessoa quer estudar, gosta de estudar, entra na universidade, quer seguir a carreira científica e faz mestrado, doutorado, pós-doutorado, e vira professor e sofre a vida inteira e fica endividado pelo resto da vida mais 5 anos e foi atrás do máximo que ele podia. Aí o que acontece? O indivíduo aprendeu Cristo. Meu Deus, pós-graduação em Cristo. Mestrado, doutorado, pós-doutorado em Cristo. Quanto a endividado mais 5 anos? É endividado com menos uns 5 anos. Entendeu? A dívida já tem. Vamos, por que não nos aperfeiçoarmos em Cristo? Vamos estudar mais Nosso Senhor. Vamos ver o que Nosso Senhor quer. Vamos amar o Cristo, o nosso Mestre querido, que tem nos carregado no seu seio amoroso, desde antes de sermos gente. Ele vem cuidando de nós, em nome do Pai, nos colocando no seu aprisco divino, olhando por nós. É para sair divino, ser divino, né? Os dois. De qualquer forma, se nós tivermos um pouquinho de coerência, nós vamos querer ser melhores. Aí nós vamos chegar naquela lição maravilhosa. Filho, aceita sofrer, porque sofrimento na terra é felicidade. São Francisco de Assis, o sofrimento é a escada para a perfeição, quando bem aceito. Não é reclamando de Deus. E sofrendo aqui na terra não tem quem não é mesmo? Não tem quem não. Gente, eu fui professor de Maria Tereza, Amanda, de Jéssica, Daniele. Quem mais aqui? Eu fui professor da Débora, do Emanuel, da Cainara. Eu fui professor da Michele. Quer sofrimento maior que esse? Estou aqui, resignado. Vou apanhar daqui a pouco. Mas estou aqui resignado. Ou seja, tá vendo, dona Vilma? Moratória. Evolui, meu filho. Vai para Deus. É assim que funciona. Vamos nos entregar ao bem, vamos fazer o bem, vamos entender Jesus com alegria, com felicidade. Quando Jesus entra em nós, tira as coisas ruins dentro da gente. A gente, se tirar Jesus, as coisas ruins voltam. Vamos deixar Jesus aqui. Dá uma ligadinha com ele, fala, Senhor, ilumina aqui a lanterninha. Né? Vamos tirar as coisas ruins. Vamos nos melhorar. Vamos encher a nossa alma do Cristo. E vamos viver em Cristo, nos mover em Cristo. E vamos amar o Cristo. E aí, que coisa maravilhosa. No começo eu havia falado, imagine se você encontra alguém que quer fazer com você, quer trilhar com você o caminho de nosso Senhor Jesus Cristo. Imagina que bênção. Nós somos um grupo aqui que estamos trabalhando junto para isso. Não dá para ser material, então está sendo virtual. Nós podemos nos reforçar, nós podemos entrar em contato um com o outro a qualquer momento, nós podemos mandar um WhatsApp, um e-mail, nós podemos nos procurar espiritualmente e levarmos a ajuda às pessoas necessitadas. Nós já temos feito isso há muito tempo, muitos de nós têm se encontrado à noite, temos feito palestras nos umbrais. Temos levado Cristo à noite a vários espíritos necessitados. Temos feito o nosso trabalho trazendo para a doutrina espírita aquelas pessoas que estão distantes de Deus. Não precisa ser espírita, manda para o culto evangélico, manda para o culto católico, mas manda para alguma coisa que ela encontre Deus. É preciso ter Deus. E que o Cristo entre nos nossos corações. E se o Cristo entrar nos nossos corações, a gente começa a trabalhar com ele. E o sacrifício é natural. Que sacrifício que tem? Por exemplo, eu passei vários sacrifícios, vocês também, a gente passa vários sacrifícios. Um que eu peço a Deus é não me levar para a Palma de novo, né? Eu falo para não me leva para a Palma, não, você não tem palestra em Palma, não, porque lá é o seguinte, tem ar-condicionado nos lugares, mas quando você sai do avião até chegar na casa de alguém, você derrete, entendeu? É brincadeirinha. Mas olha que coisa maravilhosa, a amizade que nós temos a essa distância. E todo mundo falando do Cristo, vamos trazer mais Cristo para nós.
Vamos reforçar Cristo na nossa rede de amor. Isso aqui é uma rede de amor, vocês entendem? Isso é uma rede de pensamentos voltado para o bem. Se alguém estiver triste, pensa em Jesus e fala assim, que os amigos, os confrades espíritas do Grupo Espírita Chico Xavier, dê um pouquinho de energia. A energia material é um pouco mais forte, mais grossa. Né? Ela não é vegana, ela é mais carnosa. Nós precisamos dela. Então, que a gente receba isso. Vamos trabalhar pelo bem, alegria e felicidade. Gente, não tem nada que segura o trabalhador do Cristo se a boa vontade for muito forte. Então, vamos buscar a felicidade eterna através da vida eterna, que a nossa desencarnação seja uma desencarnação, em que nós vamos passar no umbral, talvez até ficar lá ajoelhado, agradecendo a Deus a oportunidade dos espíritos que trabalharam aqui na Terra para nos afundar. E vamos levá-los conosco, porque serão nossos amigos. Gente, somente o amor de Deus transforma o inimigo em irmão, e somos todos irmãos. Só o amor de Deus é capaz de fazer o indivíduo perdoar as atrocidades que nós cometemos e cometemos com os outros. E precisamos fazer isso o tempo todo. Tenhamos vida eterna, e para isso é necessário que tenhamos o Cristo dentro de nós. Isso é fundamental. Algum comentário? Você já falou tudo, tudo, tudo. Eu acho que essa psicofonia tinha um espírito um pouquinho engraçadinho falando. De vez em quando vem fazendo uma piadinha. Eu sinto uma certa coisa engraçada, uma alegria, assim. Porque falando, tem uns que falam bravo, né? Tem uns que falam assim mais sério, a situação mais complicada. Esse irmão nosso aqui vem com bastante tranquilidade, serenidade, convidando em paz. E se não existe milagre, aconteceu. Minha febre passou, tirei a blusa, falei sem tossir, minha garganta tá boa. Como não agradecer a Deus tudo? Coisa maravilhosa. Se estivesse no templo evangélico, assim, amém, Senhor. Então, tá bom, mas amém espiritual aqui. Agradeço a Deus por tudo. Vamos orar? Não, ninguém quer orar? Ninguém quer falar mais não. Então vai, dona Maria Ângela, faz oração para mim. Parece que eu estava adivinhando. Mestre Jesus, nada mais temos que vos agradecer por todo esse aprendizado que recebemos aqui, quando reunidos. Que a tua luz esteja sempre conosco, nos orientando, nos dirigindo, iluminando os nossos caminhos para que não nos percamos ainda mais. Que tenhamos a visão exata das nossas necessidades de aprimoramento, das leis que o Pai nos dá para seguirmos, para conseguirmos chegar um dia à perfeição. Que sejamos cada vez mais fortalecidos na fé, no bem, na paciência, no perdão. Que Maria Santíssima nos envolva a todos em seu manto de amor, dulcificando-nos os sentimentos, ajudando-nos também a nos aprimorarmos. Senhor Jesus, vos pedimos pelos nossos amigos, pelos nossos parentes que se encontram doentes, que todos eles sejam atendidos pelos médicos e enfermeiros que trabalham nessa corrente divina de Dr. Bezerra, de Eurípides Barçanufo. Estejam eles nos hospitais, em seus lares, e também os que andam pelas ruas, dormindo no banco das praças. Olhar por todos eles, pela saúde de cada um. Olhar pelos lares em desarmonia,
pelos nossos irmãos que se deixaram levar pelos vícios de todas as espécies. Pedimos também, Mestre Jesus, que a tua paz envolva nosso planeta, nos conduzindo à paz, à compreensão. E assim, gratos por mais esta noite, nós pedimos a tua permissão para encerrarmos os nossos estudos desta noite. Que assim seja. Obrigado. Até sexta. Não, até quinta. Sexta. Até quinta, até sexta, domingo. Abraço. Daqui a pouco. Abraço.